bombeiros, emergência. ABT 1073. Então, comecei a pesquisar o ingresso das mulheres na polícia ainda em 2000. Meu trabalho foi o primeiro trabalho escrito, enfim, publicado sobre as mulheres na Polícia Militar. Ele nasce com o ingresso das mulheres na Brigada Militar, na Polícia Militar do Rio Grande do Sul. E num determinado evento eu estava apresentando a minha dissertação, que versava sobre o ingresso das mulheres e como que a violência na instituição se colocava como um dispositivo estratégico também na formação dessas mulheres. E que era uma violência que não só na formação dessas mulheres, mas dos homens também que ingressavam. Enfim, estudei a violência como um dispositivo, as trajetórias, como que as mulheres, como versava um estudo sobre gênero, eu também entrevistei homens e como que esses homens chegavam até a brigada, né? Então, eu entrevistei as primeiras turmas, ou seja, a primeira turma de mulher que ingressou na Polícia Militar, os comandantes, enfim, trabalhei com grupos focais, casais que se formaram dentro da Polícia Militar. A gente fez vários grupos focais com casais. E quando as mulheres chegam a essa instituição, elas chegam num número de subrepresentatividade no efetivo total. Então nós temos muitas histórias assim, das primeiras turmas que quando chegaram na academia ficaram o dia inteiro sentadas no pátio tirando insos, porque na verdade não sabiam exatamente o que fazer com elas. Elas chegaram, não tinha roupa para elas, a primeira gravidez não tinha sido pensado como é que o uniforme ia ser para essas mulheres. Enfim, as mulheres chegaram porque houve um movimento mundial que as mulheres teriam de chegar. A gente tem uma Constituição Federal, existe uma exigência de revista para as mulheres terem que ser mulheres, e tinha, sobretudo, nós saindo de um período de ditadura, onde a imagem, e assim foi a inserção da mulher no mundo, de docilização de uma corporação que não era bem vista pela sociedade, né? Porque tinha toda uma imagem vinculada à ditadura, a uma relação dura com a sociedade. Então a mulher chega quase que com um aspecto cosmético, e isso não sou eu que estou inventando, né? Assim, tem uma bibliografia imensa versando sobre isso, né? Eu trouxe inúmeros autores para dentro da minha dissertação e para todas as pesquisas que eu ainda desenvolvo hoje, que são autores, enfim, a gente pega autores dos mais diversos lugares, né? Espanha, França, Alemanha, e países que inclusive ingressaram as mulheres com ações afirmativas e que ao longo do tempo hoje já teriam uma equidade praticamente de participação e abriram mão das ações afirmativas. Nós ainda hoje no Brasil, a média é de 9%. Então é uma média baixa em relação a outros países do mundo que batem 40%, 30%. Então nós ainda estamos subrepresentadas enquanto mulheres dentro dessas corporações, né? Então a questão da inserção das mulheres, e desde o ponto de vista da identidade, não é muito diferente do que aconteceu com esses policiais, que ao longo dos anos, e aí são as várias falas de senso comum que a gente ouve, inclusive na sociedade, dentro da corporação, que a maior parte do número das mulheres estariam dentro do PROERD. E aqui no Rio Grande do Sul não é fato isso. Há muito mais homens no PROERD do que mulheres. E se a gente pegar, né, diferente de outros países, a inserção das mulheres nas polícias, se conseguiu trabalhar na perspectiva de gênero em alguns países, inclusive na América Latina, para pensar as mudanças na instituição policial. Porque as mulheres levaram consigo para dentro da instituição, ainda que a instituição tenha tido mais impacto sobre essas mulheres do que as mulheres na instituição, porque são subrepresentadas, elas conseguiram levar, e isso a gente vê em várias falas aqui, numa desacomodação de determinadas normas. Elas desconcertaram as regras. Mas isso é não reconhecer que o gênero trouxe a diferença de gênero trouxe para dentro da instituição possibilidades de se repensar a sua lógica institucional. Porque como isso é um lugar natural dos homens, né, os homens não sofrem, né, os homens são mais duros, que são as ideias binárias do que é ser homem e o que é ser mulher. Então se a mulher chega na instituição e consegue colocar isso com mais visibilidade, eu creio que a instituição pode aproveitar disso para repensar o seu lugar dentro daquela sociedade em relação às suas práticas.
Achei interessante o Rio Grande do Sul estar com 6,55%, né, de representatividade. A gente está um pouquinho abaixo, vamos dizer, ainda do patamar nacional, mas, enfim, né, se a gente for pensar, esse patamar de 6 nas organizações policiais militares no Brasil era um dado de 2000 e 1999. Então veja como a gente já conseguiu, enfim, né, uma inserção maior. E mais uma outra questão, as mulheres se inscrevem menos, isso são dados que têm aparecido na nossa pesquisa, nos concursos das polícias militares, mas elas aprovam mais. E aí a gente tem todo enfim, uma tese por que disso, né? E poderíamos continuar conversando. Então eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui e é com bastante alegria que eu vejo. A época era a Jaqueline, a época era a Major Jaqueline quando eu fiz a dissertação, né? E agora ver esse auditório aqui cheio de mulheres bombeiras, foi emocionante chegar aqui, muito legal mesmo. Então, muito obrigada a todos e a todas. Bombeiros, emergência. ABT 1073.